você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor. Eu sinto teu amor. Adoração. Grande é o nosso Deus. Programa Conexão Vida. Deus está neste lugar, amém? A palavra do Senhor é muito enfática dentro dessa parábola e às vezes Deus fala algumas coisas ao nosso coração que nós não entendemos. Deus realmente fala por parábola. Até o dia de hoje, Deus fala por parábola. Às vezes as pessoas vêm compartilhar comigo alguns sonhos, algumas direções, e graças a Deus, Deus nos deu um pouquinho, de entendimento dentro de alguns mistérios em relação a sonho, em relação à visão, e às vezes pela misericórdia e a graça de Deus nós conseguimos discernir aquilo que Deus quer falar. Mas para a pessoa que recebe, muitas das vezes isso se torna uma parábola na vida da pessoa, porque a mensagem está ali, mas elas não conseguem entender a mensagem. Mas Deus sempre nos mostra aquilo que Ele quer fazer, através de revelação, de direção, porque Deus é um Deus que se move na terra. Amém? E Deus falou aqui, por parábola, para os seus discípulos, ensinando um princípio do reino de Deus. E na mesma medida que o Senhor ensina a parábola, Ele vem discernindo a parábola, ensinando o que é cada coisa. E interessante que quando a gente vê a parábola sem entendimento, e depois quando a gente vê o entendimento, a gente fala assim, que maneira tremenda que Deus tem de comparar as coisas espirituais com as naturais, Como que Deus traz ao nosso entendimento as coisas espirituais e como que Ele nos revela, as coisas espirituais assim de uma maneira tão tremenda, de uma maneira tão soberana, que a gente passa a entender aquilo que nós não entendíamos. E dentro dessa passagem, hoje eu quero falar um pouco sobre a boa semente, que é a palavra de Deus, que vem sobre o nosso coração. Todos nós que aqui estamos fomos alcançados pela palavra de Deus. Não tem ninguém aqui que chegou a este lugar que não foi alcançado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a boa semente que cai no coração do homem. E todos que aqui estão, sem exceção, vocês estão aqui porque uma semente de Deus foi plantada no teu coração. Às vezes uma semente que caiu muito tempo atrás, mas ela não morreu, ela ficou ali. Ela ficou assim, escondida. E no tempo certo, ela começou a brotar e começou a dar fruto. Hoje nós batizamos 16 pessoas. E muitas pessoas que ali estavam e estão aqui hoje, é porque elas receberam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, elas cumpriram pelo menos a primeira etapa, que é armazenar a palavra de Deus e esconder a palavra de Deus das aves de rapinas, que a Bíblia diz que são os demônios que vêm e roubam, a boa semente que cai no coração. Quantas das vezes aqui no nosso culto mesmo, no nosso dia a dia, nós ouvimos uma palavra do Senhor? Quantas das vezes você passando por lutas, por dificuldade, porque isso não serve só para aquele que vai permanecer na fé, mas aquele que acolhe a boa palavra e a boa semente de Deus em todo aspecto da nossa vida. Então, muitas das vezes você vem dentro do culto e Deus te traz uma palavra, Deus te traz uma direção, Deus se move no teu coração, Deus fala algo tremendo sobre a tua vida e você fala, yes, uau, Deus falou comigo, e Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai
trazer Deus vai mudar a situação na tua vida, e você sai daqui vitorioso, né? Você sai daqui como se a coisa já tivesse acontecido. Você sai daqui numa esperança, crendo que Deus vai fazer, porque Deus falou com você. E você sai daqui, você é o super-homem. É igual as pessoas antigamente, agora não tem muito, mas eu gostava, quando mais menino, né? Há cerca de uns 10 anos atrás, quando eu era mais menino, 10 anos atrás eu era mais menino, né? Querendo ou não. Quem falou essa besteira? A gente, e quando passava, quem lembra dos filmes do Bruce Lee? Quem lembra? A Cátia e o Adivar, eles não lembram, porque eles são da época do National Kid. Nacional, você lembra disso? Hipócrita. Então, o que acontece? Então, eu nem vou perguntar quem lembra do National Kid. Né? Então, havia os filmes de Bruce Lee, né? E tinha lá, e era um fenômeno, né? E eu gostava na saída do cinema. Quem lembra da saída do cinema? Quando saía do cinema, o pessoal, eles eram Bruce Lee. Né? Saía alguns assim, era muito engraçado, quem lembra não tenha medo de levantar a mão, né? Era assim, não é, Roberto? Obrigado, Roberto. Não era assim? O pessoal saía empolgado, eles eram Bruce Lee, né? Mas chegando, eles viam que eles não eram Bruce Lee, que a realidade era outra na vida deles. Assim também, às vezes, nós saímos do culto assim. Deus traz uma palavra, Deus traz uma direção, e você sai do... Yes! É isso aí! É isso que Deus quer. E quando vem, você diz assim, vai acontecer, Deus vai mover, Deus vai fazer, e as coisas vão acontecer e tal, isso, aquilo, babá. Até que chega ele. Quem ele? Pergunta ao teu irmão, quem? Fala assim, olha para o pastor. Até que chega ele. E fala assim, Deus falou? Por que não está acontecendo? Deus falou? Por que está vindo isso sobre a tua vida? Deus não falou? Por que isso não está acontecendo? Acontece. O diabo chega e começa a falar no teu ouvido. E começa a ter... Que deu de Romária? Ok. É que o inimigo chega para apitar a obra de Deus. Hoje o negócio está tenso. Está tenso. Mas ele vem e rouba o quê? A boa semente de Deus que foi plantada no teu coração. Esse é o intuito do maligno contra as nossas vidas.
é roubar a semente de Deus que foi colocada no teu coração. Amado, saiba de uma coisa, que Deus, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o dono da terra. A Bíblia diz que os céus é o trono do Senhor, quer dizer, Ele está sentado sobre os céus. E diz que a terra é o estrado dos seus pés, quer dizer, Ele se assenta nos céus e os seus pés vão até a terra. É o tamanho do teu Deus, o tamanho, a grandeza do teu Deus. Mas mesmo mediante a tudo isso, nós às vezes somos saqueados, nós somos assaltados pela nossa fé, por causa das adversidades da nossa vida, por causa das lutas das nossas vidas. Presta atenção, isso não significa em você chorar, isso não significa em você se entristecer, isso não significa em você ficar abatido. Jesus ficou abatido, Jesus ficou triste, Jesus teve momentos na sua vida que Ele virou e falou assim: venha, orai comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada, até a morte. Então Ele chamou consigo os seus amigos, para juntos estarem orando, pelo aquele momento duro. Mas em nenhum momento o diabo roubou a palavra de Deus do coração dele, porque ele sabia para qual motivo ali ele estava, e o motivo pelo qual ele estava, ele permaneceu, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Então é diferente da nossa tristeza, é diferente da nossa dor, porque é entristecido, mas não desanimado. Amém? Então presta atenção, eu não estou falando que roubar a semente é você se entristecer. Não, roubar a semente não é você se entristecer. Roubar a semente é você desacreditar que Deus vai fazer. Isso é roubar a semente. Isso é quando Deus te dá uma palavra que Ele vai fazer, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele já está agindo, Ele já está trabalhando, independente de você ver as circunstâncias favoráveis ou não favoráveis. Saiba de uma coisa: o teu Deus, o Deus a qual você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você está crendo, vendo, e até além do que você acredita, porque Deus tem todo o poder. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Esse é o Deus que nós servimos. E muitas das vezes a nossa fé, ela é roubada logo ali na esquina. É feliz às vezes quando chega segunda-feira. Tem gente que já é saqueado na segunda-feira. Eu tenho essa visão como uma visão que a pessoa vai ao caixa eletrônico e passa o cartão no caixa, e pega o que ela precisa, pega o seu saldo, pega o seu dinheiro ali dentro da sua necessidade, aí pega o dinheiro, mas só que o ladrão está esperando do lado de fora. E quando a pessoa chega do lado de fora, o ladrão vai e rouba aquilo que você sacou lá dentro. E quem vive no Brasil sabe do que eu estou falando. Isso é bem peculiar. É uma vergonha o nosso Brasil. É uma vergonha absurda as nossas autoridades. E quando eu digo as nossas autoridades, presta atenção, eu não estou falando de soldado, não estou falando de cabo, de sargento, de tenente, nem de capitão, nem mesmo de coronel. Eu estou falando dos nossos governantes, da patente maior, porque é dali que vem o comando. Uma pessoa ontem estava explicando aqui que o pastor Samuel estava ensinando o seguinte, que quando uma batalha é perdida, não é o soldado que é chamado a atenção, mas sim o comandante, aquele que está no controle, porque é o comando que manda. E é uma vergonha o nosso país, onde nós, cidadãos normais, somos proibidos de usar celular dentro do banco. Isso é uma vergonha. Isso é um sentido de falência dentro das nossas autoridades, que diz o seguinte: nós não somos capazes de conter a marginalidade, a violência. Então eu prendo o cidadão de bem e solto o delinquente. É isso que acontece, simplesmente porque não tem condições
de monitorar, de guardar, de proteger o cidadão de bem. Então todos nós somos prejudicados. Isso é uma vergonha. Então eu sou revoltado com essa situação, porque isso não deve acontecer. E às vezes você fica privado. Aí fala assim: não, mas isso é para a nossa segurança. Não é para a nossa segurança. Não é não. Não vem falar que isso é para a nossa segurança, que não é para a nossa segurança. Isso é para a nossa insegurança. Porque para a nossa segurança é nós termos patrulhamento, é nós termos pessoas que vão proteger a nossa vida lá fora. O preso ficar preso. É isso aí. E o cidadão de bem ficar livre, à vontade. Amém? Isso é só uma indignação do meu coração. Então, amado, muitas das vezes eu vejo isso dentro do nosso cotidiano, na nossa vida espiritual. Você vai lá no culto e uma palavra abençoadíssima, você saca aquela palavra no teu coração e você sai dali crendo que Deus vai fazer algo na tua vida. Você sai dali com a certeza absoluta. Mas a primeira coisa que acontece são as aves de rapina, que a Bíblia chama. Em Mateus capítulo de número 13, diz essa mesma parábola, ensinando que são as aves que vêm e comem a semente que está no meio do caminho, a semente que ainda nem nasceu, a semente que ainda está exposta, a semente que não foi acolhida ainda por uma terra. E vem as aves e come, e você fica sem aquela promessa, porque o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Levanta as tuas mãos e fala assim: aquilo que Deus falou comigo vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Às vezes é tão difícil acreditarmos em algumas promessas de Deus, como o Juninho estava falando, de toda a trajetória que essa casa teve, e às vezes você olha as circunstâncias e você não acredita que a coisa vai acontecer. Você olha e você não consegue acreditar que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque nós esquecemos quem Deus é. Nós esquecemos quem Deus é. E acompanhando depois, você vai ver que o Senhor ensina também uma outra parábola. Ele diz que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. E é uma continuação dessa parábola. Ele vai ensinando várias parábolas. E ele chega assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando ela nasce, quando ela cresce, ela se torna uma das maiores hortaliças, aonde as aves do céu vêm se aninhar. O que Deus está falando com isso? Ele está falando de palavra, Ele está falando de semente. Ele está falando que a semente que cai no teu coração, a tua fé, meu amado, fé grande, não é aquela que acredita, não, é aquela que abriga a boa palavra. Isso é ter fé. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu tenho uma fé gigante. Meu amado, fé gigante e vive desacreditando que Deus pode fazer. Fé gigante não é acreditar em Deus. Ah, pastor, fé não é acreditar em Deus. Não, fé não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus, se fosse assim, o diabo tinha muita fé, porque a Bíblia diz que o diabo crê em Deus até mais do que você. Você sabia disso? Quem não sabia disso? Deixa eu ver, levanta a mão. A Bíblia fala lá em Tiago que acreditar em Deus faz bem, o teu diabo crê. E não só crê, mas teme também. Então, amado, fé não é acreditar em Deus. Fé é você acreditar que Deus pode fazer. Amém? É diferente de você acreditar em Deus. Acreditar em Deus, eu creio que Deus existe, que Ele é Senhor de tudo, mas eu não consigo crer que Deus pode mudar a situação da nossa vida. Sabe quando você vê uma impossibilidade na tua vida? Sabe aquela coisa que você olha e fala assim: isso é impossível de Deus fazer. É isso que Deus quer. Deus quer estimular a tua fé. Deus quer que você possa acreditar que Ele é poderoso e que não existe nada, fala comigo, nada, absolutamente nada, impossível para Deus. Isso significa que
tudo Ele pode fazer. Quando diz tudo, amado, tudo significa tudo. Você sabe o que essa palavra tudo no grego, a palavra no grego eu esqueci qual que é, mas sabe o que é tudo no grego? Pergunta, irmão, o que é tudo no grego? É tudo. É porque quando a gente fala assim no grego, a pessoa fica esperando é tudo. É a mesma coisa do português, tudo. Glórias a Deus. Então a gente às vezes deixa de acreditar em Deus, porque nós começamos a colocar limites. Não, isso aqui Deus pode fazer, isso aqui Ele pode, isso aqui não, isso aqui é impossível demais, isso aqui não tem como, isso aqui não vai, isso aqui não acredito, isso aqui. E a gente fica setorizando os limites de Deus, e a gente fica colocando, limites para Deus operar na nossa vida. Mas Deus, Ele não tem limite. Deus, Ele fez maravilhas extraordinárias na palavra de Deus. Maravilhas de abrir mar vermelho, maravilhas de arrebatar pessoas, maravilha de transladar pessoas, maravilhas de fazer a lei da gravidade, o machado flutuar, o ferro flutuar na água, para que você entenda o seguinte, que não existe lei, não existe impossível para Deus, que tudo é possível para Deus. Deus faz maravilhas. Deus pegou Lázaro já em estado de putrefação, não simplesmente só morto, porque algumas pessoas iriam dizer o seguinte: não, ele teve aquela doença que fica durante 3 dias lá para... Não, a Bíblia diz que já cheirava mal, e Deus deu ordem, e todo aquele processo de putrefação teve que reverter pela palavra de Deus, porque Deus é poderoso para transformar até o que está podre, até o que está errado, até aquilo que cheira mal. Deus vai mudar, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus, amém? Esse é o Deus que nós servimos, e esta é a parábola da semente. Agora, o que Deus está lançando na tua vida? O que caiu pelo meio do caminho? O que caiu na sua vida? E quantas palavras já caíram na sua vida e não se cumpriu? Quantas palavras já caíram na sua vida? Quantas coisas você já ouviu de Deus? Quantas pessoas a gente vê aqui dentro da casa de Deus que se rende ao Espírito, daqui a pouco não está mais? Que as pessoas que aceitaram a Jesus e de repente elas saem do bom caminho de Deus. O que isso significa? Significa que essas pessoas estão deixando o maligno roubar a boa semente. É simplesmente isso. Quantas promessas de Deus já aconteceram na sua vida? Quantas palavras de Deus já aconteceu na sua vida? E as pessoas, elas têm uma razão que diz o seguinte: se Deus falou, vai acontecer. Sim, Deus falou, vai acontecer. Mas quem cultiva a semente não é Deus. Quem cultiva a semente é você. É você que tem que alimentar a palavra de Deus, porque a semente é a mesma, e a semente é lançada para cada um. Não é a semente que muda. Quando você pega essa parábola, e principalmente em Mateus capítulo 13, explica bem melhor esse lado que eu quero te mostrar. Ele fala que a semente caiu em vários terrenos. A semente é o terreno que muda. É o terreno que muda. Um é na beira do caminho, outro é no meio das pedras, outro é no meio dos espinhos, e outro é em boa terra. Então tem quantos solos ali? 4 solos. E quantas sementes? Uma semente. Agora, o que faz a semente nascer diferente? Porque ela nasceu diferente, em cada solo ela nasceu diferente.
No primeiro, coitada, ela nem chegou a nascer, porque enquanto estava no meio do caminho. E você sabe como que é o solo do meio do caminho? É chão batido. Aqui, quando nós falamos de caminho, é muito fácil, porque nós conhecemos bem o setor rural, o pessoal da roça mesmo, sabe o que é caminho? É aquele caminho de chão batido. Planta alguma coisa ali. Você quer que uma semente nasça? Tira ela do caminho e coloca ela no canto. Porque no caminho o povo, ainda que a ave não vem e rouba aquilo que está no caminho, pessoas vão vir e vão pisar. Então no caminho não nasce nada. Então se tem alguma semente no caminho, num período de transição na sua vida, tira essa semente do caminho e coloca num lugar reservado em Deus, para que essa semente venha produzir. Então o terreno, o campo é o nosso coração. E o outro que cai no meio das pedras, a Bíblia diz que ela não tendo raiz, quer dizer, não tendo uma substância, não tendo muita terra, ela nasce rápido, porque está superficial, rapidinho nasce, mas não tem raiz. E vindo o sol, vindo as tribulações, essa é uma pessoa que permanece mais tempo no caminho com a semente no coração. Ela aguarda ainda pelo menos um mês, uma semana, 2 meses, aquela semente no coração. Mas vindo a tribulação, vindo as angústias, vindo a perseguição, ela abandona a fé. O sol vem, começa a molestar aquela semente e ela seca. Ela simplesmente seca. Essa não foi o diabo, mas sim, você começa a ver impossibilidades, você começa a racionalizar as situações, você começa a colocar que as coisas não vão acontecer, você começa a trazer um equilíbrio racional, dizendo, não vai acontecer, isso não pode, Deus falou, mas está tudo errado, e você começa a trazer uma opressão sobre a tua vida. E o que acontece sobre a semente? Que até começou a nascer, você até começou a ver fruto, mas ainda não cresceu muito por causa da raiz do teu coração. Não é as impossibilidades da vida, não, meu amado. As impossibilidades da vida vêm sobre todo mundo, vem sobre todos. Todos nós temos e passamos necessidades, grandes e pequenas, todos nós. O que muda são o nosso terreno, a terra do nosso coração, que vai fazer com que as coisas de Deus cresçam ou não cresçam. Então diz que essa semente caiu no meio do caminho, no meio das pedras, e ela está ali no meio das pedras, não está muito profunda, nasce, mas logo quando vem o sol, seca. Logo quando vem a perseguição, seca. E ela não consegue dar fruto. A Bíblia diz que ela não consegue. E os que estão sob as pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas cresce por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Olha só, no tempo da tentação se desvia, no tempo do carnaval vai para o carnaval, no tempo da festa de cordeiro vai para a festa e bebe toda. No tempo da festa da cidade, toma toda também. Vindo a tentação, e o que é tentação? Vão ali, vão. Logo se perde. O que é tentação? Passou a mulher, se perde. Porque não tem raiz em Deus. Agora presta atenção, você não tem que mudar a semente, não é a semente que tem que mudar. Fala para o teu irmão, é o teu coração, é onde a semente cai, é ali que precisa ser mudado.
O problema não está externo, mas sim interno. É aqui. São as nossas posições. É isso que faz toda a diferença. É isso que muda todas as coisas. É isso que vem sobre as nossas vidas. E verso 14 diz assim: e os que caem entre os espinhos, esses são os que, ouvindo e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Presta atenção, esses dão até fruto. Esses estão dentro da casa de Deus, presta atenção. Tem gente que pensa que esses estão fora da... Não estão fora da casa não. Esses estão dentro da casa de Deus. Mas eles estão divididos. Eles estão dentro da casa de Deus, mas os espinhos da vida estão aí. E você sabe como que é uma árvore que nasce o espinho junto? Tem uma erva chamada erva de passarinho, não é isso? Né? E ela nasce junto com a árvore. E o que acontece com a árvore? Ela danifica a árvore. As pessoas falam assim: não come não que está com erva de passarinho. Não come não que ela está com outra erva. Ela contamina. Ela contamina o fruto. E o que nós mais temos dentro da casa de Deus são membros dentro da casa de Deus que dão frutos contaminados. Frutos contaminados. Pessoas que, quando elas são uma bênção, mas quando começa a gerar os frutos, você começa a analisar: peraí, isso aí não é fruto de Deus não. Isso é fruto contaminado. Dizem coisas atravessadas. Sabe como que é aquelas coisas atravessadas? Aqueles frutos que não são verdadeiros. Frutos que não são saborosos. Frutos que você pega e você diz assim: não, isso não está legal. A gente vê várias pessoas intentando contra as coisas de Deus de uma maneira sutil. Às vezes as pessoas viram e falam assim: olha, eu não respeito liderança, eu não respeito pastor, eu não respeito líder, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero. Por que a gente tem que obedecer? Você não tem que obedecer. Você não é preciso ou precisa obedecer. Ninguém tem que obedecer. Quem diz que tem que obedecer é mentiroso. Nós não temos que obedecer, não somos obrigados a obedecer. Hoje, lá no batismo, eu estava falando do Yosha. O Osha. Também com o nome desse você tem direito de escolher o quê? Não é? O Osha. Osha. É isso aí. Não é? Eu estava falando que ele usa brinco, e eu brinquei com ele na entrevista dizendo que ele tinha que tirar o brinco. Ele falou: não, pastor, não tem problema nenhum não. Não tem. Essa é a posição do coração. Eu falei com ele, não falei com ele que ele deve usar nem que não deve usar. O que eu falei com ele é que ele tem que ouvir uma palavra de Deus. Não falei: fica. Não. Mas também não falei: você vai para o inferno por causa disso. Que também é mentira. Isso é fruto errado. Isso é fruto com erva. É fruto com erva. Erva de religiosidade. Que nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas pastor, brinca de mulher. Não é de mulher nada. Então índios são gay. Não, gente,
encontrar algumas posições que a gente não diz que é errado, mas os religiosos do mundo, isso está errado, não pode, é o diabo. E quando a palavra de Deus mostra qual era o uso do brinco na vida da pessoa, e falando de homem, que quando no ano do jubileu era dado a alforria sobre a vida do homem, e o escravo que vivia na casa do seu senhor, e quando ele recebia a alforria, que era a liberdade dele, mas ele amasse o Senhor, e ele falasse assim: olha, eu quero continuar servindo o Senhor. Então o senhor daquele escravo pegava, furava a sua orelha e colocava uma argola sobre a sua orelha, e ele se tornava o quê? Servo por amor. Olha só. E eu quero te dizer, a Bíblia diz que nós somos o quê, gente? Servo por amor. Então vou obrigar todos os homens a usar brinco aqui. Todo mundo. Quem é servo por amor aqui? Deixa eu ver. Então, você está entendendo? Então não tem dificuldade nenhuma. Isso é erva daninha, junto com o fruto. E juntamente com isso vem um monte de religiosidade às vezes. Pessoas que impõem julgo sobre a vida de outra pessoa. E nós fomos massacrados com isso durante muito tempo, dizendo que cortar cabelo estava errado, usar brinco está errado, passar batom está errado. Lógico, você não precisa fazer igual o Fábio ontem, mas tudo bem. É porque ontem deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. É que ontem nós tivemos o jantar de casais, e a Monique, a Monique trouxe uma brincadeira para os casais, que quando tocava a sirene, era uma sirene que colocava lá, os casais tinham que se beijar. Aí toda hora a sirene tocava. Só que quem conhece a Nilma sabe que a Nilma é toda vaidosa, a esposa do Fábio. Quando acabava de beijar, ela pegava o batom. E toda hora o batom que estava aqui passava para a boca dele. No final do jantar ele estava uma coisa linda. Estava com a boca hemorrágica. Então é simplesmente. E durante muito tempo nós fomos massacrados com isso, dizendo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, e podia um monte de coisa que a Bíblia proíbe. E até hoje, um monte de coisa que a Bíblia proíbe, a gente pode aqui dentro da casa de Deus. Pode falar mal do irmão, pode matar o irmão, porque tantas pessoas matam o ministério do outro, secam o ministério do outro, atrapalha a vida espiritual do outro, fala mal do outro, se levanta contra o outro. Mas não, é a irmã de coque, é a irmã de saia, e a saia vai lá no pé, e a língua também. E na verdade a gente fica com essas ervas daninhas junto do reino de Deus. Presta atenção, eu não estou falando aqui de coisas que existe decência, existe prudência. Presta atenção, não é isso que eu estou falando. Fazeis essas coisas sem desprezar as outras, tá? Mas tem muitas coisas que nós ficamos só focados naquilo, e esquecemos o que Jesus falou. Jesus falou: vocês dão o dízimo do cominho, de um monte de coisa lá que eu não lembro o que mais, da hortelã, do coentro, e ele diz o seguinte: mas desonra o teu pai e a tua mãe. Jesus fala assim: ó, deveis fazer essas coisas sem omitir as outras. Quer dizer, continua fazendo o que você faz, que a Bíblia manda, mas continua também honrando teu pai e tua mãe, seguindo os mandamentos que Deus tem colocado sobre as nossas vidas.
São os princípios do reino de Deus para as nossas vidas. Então, isso são as ervas daninhas que crescem junto e que dá frutos errados no nosso meio, que dá fruto que não condiz com a palavra de Deus, frutos errados, frutos amargos, frutos ruins, que não alimentam o povo. São coisas que não alimentam o povo, são situações que não alimentam o povo. E quantas dificuldades eu tenho aqui nessa casa com algumas situações como essa. Não estou falando de outra casa, estou falando da minha casa. Quantas dificuldades nós temos por causa disso, porque as pessoas entram num espírito de religiosidade e geralmente isso acontece. Não é com os novos convertidos aqui, é pessoa que já tem tempo, que já cresceu, e de repente o que chegou junto? A erva daninha. Cresceu junto. Isso começa a gerar frutos errados na nossa vida. E não deixa a gente dar frutos saudáveis. Agora, olha o último que eu gosto. Verso 15. Esse não deu fruto com perfeição. Mas o verso 15 diz: os que caem em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra e a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com... Eles dão fruto com o quê? Perseverança. Não é fruto com facilidade não, gente. É fruto porque perseverou. E é sobre esse agora que eu quero enfatizar um pouco. Durante muito tempo, Deus tem algumas coisas na história que não me pergunta por que nem eu sei. Deus escolhe alguns momentos ímpares para fazer algumas coisas. Na história da humanidade foi assim. A década de 68 foi uma década revolucionária na vida da história do mundo. Onde Deus usou situações do mundo, presta atenção. Deus não usou a igreja só. Se você pega a história de 68, tanto diz que o ano de 68 é um ano que não acabou. Quem sabia disso? Só hoje. Levanta a mão com coragem, isso. Tem um título de 68 que é o ano que não acabou. Que é um ano que Deus levantou situações, mártires, pessoas para mudar histórias do Brasil e do mundo. E levantou junto com... E não foram pessoas desqualificadas não. Pessoas com ideologias, pessoas com punho, pessoas com perseverança, pessoas firmes, pessoas que deram a sua vida por uma ideologia que nada tinha a ver com o reino de Deus. E aí vai falar, foi no Brasil? Não, foi no mundo todo, presta atenção. Foi no mundo todo. Então, são momentos que Deus faz. Não me pergunta por que Deus escolhe essas datas. E Deus faz, eu não sei o calendário de Deus, mas Deus faz essas coisas. E Deus levantou no ano de 68 essas gerações e começou a fazer isso na vida das pessoas. E Deus mudou a história do mundo nessa década. Tá? Deus levantou os Beatles. Pastor do mundo, sim, mas revolucionou a música, presta atenção. E levantou várias pessoas. Che Guevara, vamos. E levantou várias pessoas para mudar a cara do mundo. E assim Deus fez no nosso meio evangélico,
Deus usou a década de 80 para sacudir essa nação. Deus começou a entrar através dos louvores da comunidade. Na década de 80 levantou Asaf, que vai estar conosco aqui em novembro, se Deus quiser e permitir. Um homem que foi pioneiro dentro disso. Muitas pessoas não conhecem quem é Asaf, mas eu quero te falar que assim, 80% dessas músicas que nós tocamos e cantamos aqui tem o dedo de Asaf, porque teve a inspiração dele numa geração. E assim com Asaf veio várias pessoas, veio Bené, veio Alda Célia, veio a Aline Barros, garotinha, conheci a Aline Barros com 9 anos cantando. 9 anos cantando. Pastor Robson Rodovalho levando ela para cantar nas igrejas. Então Deus começa a levantar, e fez uma revolução na nação. Então existem momentos que Deus trabalha, e nós tivemos esse momento hoje. Amado, eu fiz um batismo como há muito tempo eu não faço. E quando eu entrei dentro do carro, a Márcia falou assim: será que a igreja percebeu? Ela falou, eu falei o quê? O que Deus fez? Eu falei, não sei, Márcia. Eu não sei, porque muitas pessoas, elas entendem o mover, mas não entendem o propósito. E Deus, eu estou te falando que Deus levantou hoje profetas. Hoje Deus colocou pastores dentro daquela água. Hoje Deus colocou mestres dentro daquela água. Hoje Deus colocou homens e mulheres que vão ser testemunha, que vão ser exemplos sobre esta terra. E eu comentei com alguns deles dizendo o seguinte: olha, há um tempo atrás eu estava desse outro lado aí. E quando a pessoa que me entrevistou perguntou assim, que às vezes eu faço, costumo, qual é a tua expectativa em Deus? E às vezes a gente fica meio sem graça de falar as nossas expectativas, porque ela soa como uma presunção, não é? E eu falei assim para a pessoa, falei assim, ó, a minha eu não sei assim muito não, mas eu acredito que Deus quer que eu seja pastor. Possibilidade? Nenhuma. Condição? Nenhuma. Conhecimento? Nenhum. Sabedoria? Nada. Agora, o que gerou isso na minha vida? Ah, Deus entrou e... Não foi. A semente caiu. E o que aconteceu se chama uma coisa, fala comigo, perseverança. A Bíblia diz que deram frutos com perseverança. Fala comigo, perseverança. Desde quando eu me conheço, desde quando eu me converti, nunca faltei uma escola dominical. Nunca deixei de vir ao culto por causa de uma festinha de aniversário, um churrasco, uma bola ou qualquer outra coisa. A minha prioridade no meu coração sempre foi estar na casa de Deus e amar a sua palavra. Teve momentos ruins que meus pés quase se desviaram, teve, mas nunca perdi o alvo, que Deus é o Senhor da minha vida. Nunca abandonei a casa do Senhor. Sempre perseverei naquilo que Deus queria para a minha vida. O meu alvo, o meu objetivo era cumprir o chamado daquele que me enviou, daquele que me chamou. E Deus não usa os melhores, presta atenção.
Quem acha que Deus usa os melhores está muito enganado. Deus usa e sempre vai usar os perseverantes. Deus sempre vai usar um coração correto. E hoje, nas águas batismais, eu vi Deus levantando profetas, eu vi Deus levantando pastores, eu vi Deus sacudindo, levantando uma nova geração dentro desta casa. Agora, pastor, tua palavra não se cumpriu. Não se cumpriu por quê? Porque não houve perseverança. Porque se você perseverar, como Paulo diz para Timóteo, Timóteo, persevera em ler, exortar, em meditar. E você fazendo isso, salvará a ti e salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Aleluia. Mas Paulo fala para Timóteo, ensinando Timóteo, porque Timóteo estava numa escola de pastores. E Paulo ensinando para Timóteo, Paulo estava ensinando o seguinte: persevera em ler, em meditar, em exortar, porque fazendo assim, você vai salvar a ti mesmo e salvará aqueles que te ouvem. Amado, o que a gente mais vê, eu lembro que no meu batismo, eu tinha até a fita do meu batismo, nós batizamos, eu acho que umas 20 pessoas. 20 pessoas nós nos batizamos naquela época, ou mais. A Márcia estava grávida do Davi, isso direto do túnel do tempo. Isso tem 25 anos, ou 26, porque ela ainda estava grávida do Davi. E nós nos batizamos em maio ou junho, por aí, lá no Ananias, no alto do Caledônia. Um frio de rachar. Amado, deixa eu te explicar uma coisa. Éramos mais de 20 pessoas. E quando a gente pega a nossa... Uma vez eu estava pegando, e a gente olhando a gravação do nosso batismo, só tinha eu e a Márcia, e o Roberto e a Marinete, 2 irmãos da igreja. O resto, as aves comeram as sementes, os espinhos da vida sufocaram, as pedras impediram. Só 4 permaneceram. Essa é a proporção. E pessoas talentosas, não pessoas não talentosas, porque Deus tem chamado para todos. Mas que ninguém se perca, porque Deus está levantando uma leva muito boa. E eu quero convidar essa casa a perseverar em oração. Porque a palavra do Senhor diz que então ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará com isso contente. Amado, quando Jesus morreu na cruz, as pessoas não sabiam o que estava para acontecer. As pessoas só achavam que era um louco morrendo pelos que haviam crucificado. O ladrão da cruz disse: tem misericórdia de ti mesmo e de nós aqui, nos salva. Se tu és o Filho de Deus, nos salva. E o outro vira e fala: fica quieto. Nós estamos aqui por merecimento, esse cara nada fez. Mas as pessoas não sabiam, nem o inferno sabia o plano de salvação. Isaías sabia. Isaías 53 diz que então ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria com isso contente. O que hoje aconteceu, de repente você não consegue ver pelos olhos do Espírito, como de repente eu estou vendo. Mas eu quero te dizer que Deus vai levantar hoje
pessoas que serão exemplo nesta cidade, pessoas que vão ser exemplo nessa casa, pessoas que vão se levantar com ousadia e vão dizer: assim diz o Senhor. Aleluia! Amado, quem me viu há 25 anos atrás, ninguém dizia que eu seria um pastor. E muitas das vezes nem eu mesmo acreditava. Dentro da possibilidade humana, presta atenção. Não acreditava que Deus não podia fazer. Não acreditava dentro da possibilidade humana. E eu quero encorajar para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Porque a morte de Jesus não foi em vão. Foi para que você dê fruto. E dê fruto em abundância. E sabe o que é dar fruto? Às vezes nós temos entendimento errado. Às vezes nós não sabemos o que é dar fruto. Pergunta ao teu irmão: o que é dar fruto? Fala: dar fruto é alimentar as pessoas. Fala para ele. Dar fruto é saciar a fome. Dar fruto é acolher o necessitado. Não tem como você dar fruto e não alimentar a outra pessoa. Uma árvore que não dá fruto é uma árvore que não consegue sustentar pessoas. Essa é a árvore que será cortada, mas a árvore que dá fruto, essa permanecerá para todo sempre. Aleluia! E eu quero que você dê fruto neste lugar. Vamos ficar de pé. E se você ainda não está dando fruto, presta atenção. Eu quero convidar você a mudar isso no teu coração. Se você não está dando fruto para a vida da pessoa do teu lado, se você não está sendo bênção nem canal, muda a tua conduta, amado, muda a tua vida. Você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor, Eu sinto teu amor. adoração, programa Conexão Vida.